Agora vamos estudar a importantíssima notação de Leibniz para derivadas. Vamos começar lembrando aqui qual é a notação que a gente tem usado, tá? Até aqui, para a derivada de uma função f de x. Ou a gente denota a derivada de uma função f de x por f' de x, ou a gente põe a expressão para f de x entre colchetes, pode ser entre chaves, entre parênteses, mas eu gosto de usar colchetes. E aí põe essa linha aqui do lado de fora, tá? Então só para a gente lembrar, vamos ver um exemplo aqui. Então se f de x é igual a 4x ao cubo, então f' de x é igual a... Só falei ao cubo, pus ao quadrado aqui, deixa eu corrigir. Pronto. Então f' de x é igual a 12x ao quadrado, tá? Também podemos escrever diretamente que a derivada da função expressa como 4x ao cubo é 3 vezes 4, 12x ao quadrado, né? Subtrai uma unidade do expoente. Então temos essas duas notações, tá? Que acabam sendo equivalentes. Há outras notações como essa aqui, a gente põe um subscrito x para denotar a derivada de f de x em relação a x, ou põe esse dx aqui à esquerda do f de x. Essas notações elas são mais usadas quando trabalhamos com funções de duas ou mais variáveis. Um exemplo de uma função de duas variáveis é a área de um retângulo de lados x e y. Então é o produto xy, tá? Então nesse caso, como vocês vão aprender avançando em seus estudos de cálculo, nós podemos calcular a derivada dessa função tanto em relação a x quanto em relação a y. Tá? Então essas duas notações aqui são bastante usadas neste caso. Mas para funções de uma única variável, elas acabam não sendo muito usadas porque se é uma função de uma única variável, claro que a derivada se dá em relação àquela variável. Mas de todo modo é bom que vocês conheçam, tá? Lembra que notação é uma forma de representar algo, tá? Mas a notação de Leibniz, a utilidade dela vai além da mera representação. Então passemos agora à notação de Leibniz. Bom, seja y uma função de x, e aí vamos expressar dessa forma, y igual a y de x, considere uma função bem comportada. Então nós temos que a derivada de y em relação a x, vamos denotar dessa forma, tá? Y' de x, é o limite de y de x mais ΔX menos y de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero, certo? É a definição de derivada, tá? Vamos reescrever esta última expressão como limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX, entendendo que o ΔY é a variação em y de x quando passamos de x para x mais ΔX, certo? Bom, a notação de Leibniz consiste em reescrevermos esta expressão aqui simplesmente como dy sobre dx. E lemos isso aqui como dy dx. Bem, mas por que essa notação ela é tão útil? E de fato ela é a notação preferida da maioria dos físicos e engenheiros. Porque os físicos e engenheiros, quando usam a notação de Leibniz, uma expressão como essa,
costumam pensar em dy e dx como variações muito pequenas, respectivamente, em x e y. Tá? Então, um físico, um engenheiro, ao fazer uso da notação de Leibniz, pensa dx como um ΔX muito pequeno e pensa em dy como um ΔY muito pequeno. Embora eles saibam que, tecnicamente, nós estamos tomando, ao escrevermos dy sobre dx, o limite de um ΔY sobre um ΔX quando o ΔX tende a zero. Tá? Esse limite, tecnicamente, ele está presente. Mas na aplicação da notação, nós pensamos simplesmente na razão entre uma variação muito pequena no x, numa variação muito pequena no y, a variação correspondente, né, já que y é função de x, e aí nós temos a razão entre essas duas variações. Usamos muitas vezes até o termo variação infinitamente pequena. Então, o dx seria um ΔX infinitamente pequeno, dy seria um ΔY infinitamente pequeno, mas, volto a dizer, tecnicamente, nós estamos tomando o limite do ΔY sobre ΔX quando o ΔX tende a zero. Essas variações, entre aspas, né, infinitamente pequenas, nós chamamos de diferenciais. Tá? Então, diferenciais. O dy e o dx nós chamamos de diferenciais. Tá? Agora vejam, essa ideia de uma variação infinitamente pequena, claro que carece de qualquer rigor matemático, né? E aí como é que os matemáticos resolvem isso? Se nós pegarmos aqui, ó, reescrevermos que y' de x, na notação de Leibniz a gente expressa como dy dx, tá? Nós resolvemos o problema da falta de rigor definindo a diferencial dy como y' de x vezes a diferencial dx, sendo que dx agora é qualquer número real. Essa é a solução dada pelos matemáticos, certo? Dx é qualquer número real, dy é definido como y' de x, derivada da função y de x, vezes dx. Tá? E aí acaba o problema da falta de rigor. Tá? Mas, acredite, não é isso que os físicos e engenheiros têm em mente quando fazem uso da notação de Leibniz. Eu vou repetir mais uma vez, eles têm em mente variações muito pequenas, embora estejam sempre cientes de que por trás dessa ideia tem um limite. É o limite do ΔY sobre ΔX quando o ΔX tende a zero. Pois bem, vamos trabalhar com um exemplo na física agora. Exemplo na física. Considere que a posição S de uma partícula varia com o tempo segundo uma certa função S de t igual a 2t à quarta no SI, certo? Sabemos que a velocidade instantânea dessa partícula ela é definida por um certo limite que corresponde à derivada dessa função S de t. Então, escreveríamos que v de t é igual a S' de t, que sabemos calcular, dá 8t ao cubo no SI, certo? Mas não é assim que nós costumamos escrever, nós físicos e engenheiros. Nós escrevemos, usando a notação de Leibniz, v de t igual a ds dt, que é igual, então, calculando a derivada aqui, 8t ao cubo no SI. Vejam, por que essa notação de Leibniz é tão útil? Na verdade, há muitas razões, mas eu vou apresentar uma delas. É que
Quando escrevemos a derivada de s de t como ds de t, imediatamente vemos o seu significado físico aqui. Estamos dividindo uma variação infinitesimal. Pense em infinitesimal como infinitamente pequena, tá? Embora esse conceito careça de rigor matemático, mas ele é muito útil. Muito, muito pequena. Estamos dividindo uma variação infinitesimal de s por uma variação infinitesimal de t. É claro que ds depende de dt, né? Já que s é uma função de t. Tá? De fato, se quisermos reescrever aqui essa igualdade, nós temos que ds é igual a v de t dt. Ou seja, no intervalo de tempo dt, qual é o deslocamento ds sofrido pela partícula? Depende da velocidade da partícula no início daquele intervalo de largura dt, certo? Entre t e t mais dt. Tá? Mas voltando aqui, ó, quando nós escrevemos v de t igual a ds dt, nós temos já à nossa frente a ideia do que é a velocidade instantânea, uma variação infinitesimal da posição da partícula sobre a variação infinitesimal no tempo. Pois bem, vejamos mais um exemplo. Na física ainda, tá? Se S de t, vamos considerar o que você conhece como movimento uniformemente variado, embora não precisemos desse conceito ainda, tá? Imagine que S de t é S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado, com S0, V0 e A constantes, certo? Deixa eu dividir aqui. Então, a velocidade instantânea dessa partícula, que é uma função do tempo, expressamos como ds dt, e sabemos derivar essa função, ficamos com v0 mais at. E vamos trabalhar ainda a questão da notação. Tem algo muito importante para a gente conhecer sobre a notação de Leibniz e que acaba sendo bem útil. Tá? Então, ainda sobre notação. Quando escrevemos, seja y uma função de x, tá? Quando escrevemos dy dx, pomos uma barra lateral aqui e aqui embaixo colocamos y igual a a, isto significa a derivada de y de x avaliada em x igual a a ou para x igual a a. Ou seja, y' de a, tá? Então, isto aqui significa isto aqui. Por que essa notação é útil? Porque muitas vezes nós queremos calcular a derivada de uma função avaliada num ponto, mas antes precisamos obter a expressão geral, né, para a derivada daquela função. A derivada como função. Depois é que nós vamos ver a imagem da derivada naquele ponto. Vamos ver um exemplo. Digamos que a gente queira calcular, seja f de x igual a 3x2 menos x, tá? E daí, calcule f' de 2. Então, fazendo uso dessa anotação aqui, nós temos f' de 2 é df dx avaliado em x igual a 2. Opa. Ora, df dx
Derivando aqui é 6x, 2 vezes 3, 6, x elevado a 1, menos 1. E aí, ó, colocamos a barrinha lateral, x igual a 2, avaliado em x igual a 2. E aí nós temos, para x igual a 2, 6x menos 1 é 12 menos 1, 11. Certo? E, às vezes, o cálculo da derivada ele é bem mais longo que isso aqui. Então, o uso dessa barra lateral ele pode ser bastante conveniente, tá? A gente usa muito isso em física, acredito que os engenheiros também. Bom, gente, é isso. Ah, tem mais uma coisa ainda sobre notação. É que podemos reescrever dy dx como d dx de y de x. O que é que significa isso aqui? Esse d dx nada mais é do que uma instrução significando derive em relação a x, a função de x à direita, certo? É claro que esse objeto sozinho ele não tem significado, ele é uma instrução para derivar a função de x que está à direita, tá? Sem essa função de x à direita, ele não tem muito significado. Em algum momento essa função tem que aparecer, tá certo? Bom, é isso.